E aí, tudo bem? Vamos continuar Atos dos Apóstolos? Nós vamos hoje ler o capítulo 24. No último vídeo a gente falou do capítulo 22, 23 e um finalzinho do capítulo 21, que era uma introdução do 22, né? Então fazia sentido fazer dessa forma. E hoje nós vamos para o 24. E a gente está contando a história de Paulo, né? Então, para iniciar o capítulo 24, eu quero relembrar um pouquinho do finalzinho do 23, né? Para falar assim, que o governador Cláudio, como descobriu que Paulo era romano, não podia julgar Paulo por ele ser um cidadão romano devido às leis da época. Então, ele resolveu mandar Paulo para o governador Félix e escreveu uma carta. Então, Cláudio, o governador Cláudio, escreveu uma carta ao governador Félix e encaminhou ele para uma próxima cidade. Essa cidade chamava Antipátride. E aí eu fui pesquisar o que era essa cidade, aonde que ele era, porque o governador Cláudio estava em Jerusalém, onde Paulo tinha retornado, né? E aconteceu um monte de coisa. Eu vou falar para você voltar ao vídeo anterior ou pegar a sua Bíblia e ler aí os capítulos anteriores, né? Um ou dois capítulos anteriores. E aí, Paulo foi preso e foi levado a julgamento, até que Cláudio descobriu que ele era romano, não podia julgar ele, escreveu uma carta, mandou ele para o governador Félix, que era em Antipátride. E aí foi pesquisar essa cidade. Essa cidade, ela é uma cidade reconstruída por Herodes, né, o Grande, no ano 9 antes de Cristo. E foi feita em homenagem ao pai dele, que chamava Antípater. E era uma cidade, assim, de distância média de Jerusalém, 50 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos, tá? Eu achei pesquisas que falavam que era 40 quilômetros de Jerusalém, outras 50. Então, vamos fazer uma média, 50 quilômetros. Achei uma falando um pouquinho mais, mas não deu o número exato, um pouquinho mais que 50 quilômetros, mas não deu o número exato. Então, eu vou trazer para vocês aqui como uma proximidade de 50 quilômetros de Jerusalém. Então, o capítulo 24, Paulo já está lá, por isso que eu estou fazendo essa retomada. E ele chegou lá com a carta, o governador Félix o recebeu, leu a carta, mas falou para ele aguardar para ser julgado, porque ele precisa que os acusadores dele cheguem também até essa cidade e para que eles comecem todo o trâmite no tribunal, né? Então, vamos iniciar o capítulo 24 para vocês entenderem. Então, Paulo está lá, no tribunal, aguardando os acusadores chegarem. 5 dias depois, os acusadores dele chegaram. Então, 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e Tertúlio, o advogado. Compareceram ele, mas não era o advogado do Paulo, tá? Era o advogado dos acusadores. Compareceram eles ante o governador para acusar Paulo. Este foi citado e Tertúlio começou a acusá-lo nesses termos: graças a ti nós gozamos de paz, e a tua província se tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Então o advogado tá meio que puxando assim a sardinha pro lado dele, puxando o saco do governador Félix, né? Então tá falando para ele: graças a ti nós gozamos de paz na nossa cidade, larari, larará. E aí ele continua aqui, né? E pela tua província, né? Que pelo teu governo ali, se tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Nós o reconhecemos em todo tempo e lugar, excelentíssimo Félix, com toda a gratidão. Mas para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que na tua bondade nos ouças por um momento. Isso o advogado falando. Encontramos este homem, uma peste. Olha o que o advogado fala. Um indivíduo que fomenta a discórdia entre os judeus no mundo inteiro. Eu tô dando risada que o advogado chamou o Paulo de peste. Ele é um dos líderes da seita dos nazarenos. Tentou mesmo profanar o templo. Nós, porém, o prendemos. Quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobrevindo o tribuno Lisias, Lisias era o nome do tribuno, né? Mas intervindo, né, o tribuno Lisias, nos tirou das mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores comparecessem diante de ti. Tu mesmo, interrogando-o, poderás verificar todas essas coisas que nós o estamos acusando.
Os judeus apoiaram o advogado, confirmando que as coisas de fato eram assim. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu: sabendo eu que há muitos anos é governador desta nação, é com confiança que farei a minha defesa. Paulo era inteligente. Perceba também a inteligência na defesa de Paulo. Como ele, por ser cidadão romano, por ter crescido, ele era perseguidor de cristãos. Então ele cresceu ali junto, né, com os fariseus, também junto a exército romanos. Então, assim, ele teve muita influência, ele tem muito conhecimento e ele usa disso para defender ele depois que ele se converteu, depois que Jesus teve um encontro com ele, né? E vamos continuar. E aí Paulo falando, então, há muitos anos, né, que é governador dessa nação e é com confiança que farei minha defesa. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo. Desculpa, eu li errado. Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas ou na cidade. Nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusam. Reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Tenho a esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso, procuro ter sempre sem mácula a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos de ausência, vim trazer à minha nação esmolas e oferendas, quer dizer, os rituais que eles tinham ali de sacrifício, as oferendas deles. Nessa ocasião, acharam-me no templo depois de uma purificação, sem aglomeração e sem tumulto. Viram-me ali uns judeus vindos da Ásia, e estes é que deviam comparecer diante de ti e me acusar, se tivessem alguma queixa contra mim. Ou digam estes aqui que crime estão achando em mim, quando eu compareci diante do grande conselho. Que crimes eles tinham achado diante de mim quando eu compareci no grande conselho. A não ser esta única frase que proferi em voz alta no meio deles. Por causa da ressurreição dos mortos é que sou julgado hoje diante de vós. Félix conhecia bem esta religião e, adiando a questão, disse: quando descer o tribuno Lisias, então examinarei a fundo a vossa questão. Ordenou ao centurião que o guardasse e o tratasse com brandura, sem proibir os que os servos o servissem. Então ele encerrou ali a sessão, né? O governador Félix, depois do discurso de Paulo, pediu que o centurião, que era o guarda-chefe, recolhesse ele de novo na sua cela, o tratasse bem, o tratasse com brandura, e permitisse que os seus servos também o servissem, né? Então, colocasse à disposição dele alimentos e tudo que era necessário lá pela prisão. Ele não ficou numa prisão, tipo, assim, horrível, maltratado, nada disso. Passados que foram alguns dias, veio Félix com a sua mulher Drúxila, que era o nome dela, Drúxila, que era judia. Chamou Paulo e o ouvia falar da fé em Jesus Cristo. Mas como Paulo lhe falasse sobre a justiça, a castidade e o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe: por ora podes retirar-te. Na primeira ocasião eu te chamarei. Esperava outro assim, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo que mandava chamar com frequência e se entrelinha com ele. Então, olha o pensamento, né? Ainda eles esperavam dinheiro em troca dessa boa nova, em troca dessa mensagem que Paulo passava. E aí, vamos continuar aqui. Aí o tempo vai passando, né? Decorridos 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórfio Festo. Então, Félix provavelmente morreu. Eu não sei confirmar isso com certeza, eu precisaria estudar a fundo essa questão.
mas eu não quis trazer isso à tona, porque o intuito aqui é falar de Jesus e não da não da história de reinados, né? E então a Bíblia fala que, decorrido 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórfio Festo, era o nome dele, Pórcio Festo. Querendo, porém, agradar os judeus, deixou Paulo na prisão. Então, este Pórcio Festo, que era o novo agora governador, ele manteve Paulo preso para continuar agradando os judeus. E aqui nós vamos encerrar o capítulo 24. E nós vamos retomar depois, continuando essa história, porque ela é longa, como vocês já perceberam, né? Até mais, gente. Tchau, tchau.